Continuando então com o nosso ciclo de bate-papo aqui do nosso projeto do Instituto de Biociências, Certo. professor, cujo enfoque é resgatar a história do nosso instituto. Sim. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o professor Igor Vassiliev. Professor Igor, eu estou dizendo que não foi do departamento, ele é do departamento de farmacologia, né, do nosso instituto, e muito nos honra com a dedicação do tempo hoje para que pudesse vir aqui a Botucatu discutir um pouquinho sobre o nosso resgate histórico. A gente costuma dizer, professor, que hoje nós estamos num trilho seguindo à frente, mas nós temos a certeza e convicção de onde nós partimos, né? Sim. E a partida passa por essas mãos, passa por essas pessoas que estão passando aqui, nos dando esse privilégio do bate-papo, para que a gente possa transformar em imagens, em palavras, né? Em lágrimas talvez, um pouco da nossa história e dizer, olha, a nossa história foi feita por pessoas. Hoje nós temos um dos melhores institutos da Unesp, Sim, que é uma das principais universidades do país, e que alcançou esse mérito porque partiu de pessoas bem intencionadas, partiu de pessoas que sonhavam a sua época e que tornaram esses sonhos realidade, né? E que nos trouxeram até aqui. Ou seja, nós chegamos num momento onde o alicerce todo foi construído. Eu disse para o senhor há pouco que eu completei o meu primeiro quinquênio. Olha, em termos acadêmicos, eu sou um menino perto da carreira que o senhor desenvolveu aqui. Tem razão. Não é? Então eu tenho essa convicção hoje, é um privilégio para mim estar fazendo esse bate-papo com você. Eu te agradeço, viu? Particularmente feliz em recebê-lo hoje aqui, professor. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho da formação do professor Igor, qual que foi o envolvimento inicial com o nosso instituto, como era naquela época, o que o senhor lembra daquela época, professor? O senhor é farmacêutico formado? Sou farmacêutico bioquímico formado pela USP. Eu entrei na faculdade de farmácia com meus 18 anos, terminei a faculdade com meus 22 anos, aí fiz vestibular sem para fazer medicina humana, passei no vestibular e vim para fazer a faculdade aqui em Botucatu da medicina, da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, né, que era do Conselho Superior de Educação do Estado de São Paulo, naquela época, que não era nem universidade ainda. A farmácia da USP era em São Paulo mesmo? São Paulo mesmo, eu fiz em São Paulo, que era a Faculdade de Odontologia e Farmácia na USP. Quando eu estava fazendo o curso de farmácia, no segundo ano, houve a separação, a odontologia separou e a farmácia separou. E a farmácia ficou com o título de farmacêutico bioquímico, farmácia bioquímica. Por isso aconteceu em 1900, por ano, comecei em 61 a fazer a faculdade, em 62 houve essa divisão na USP. Você tem descendência russa, mas nascido em Brasil. Nasci em São Paulo, mas filho de pai e mãe russos, né, que fugiram do comunismo. Nós somos os chamados russos brancos. Os que ficaram lá, fizeram a Revolução Comunista, são chamados vermelhos. Então existe uma briguinha entre os russos brancos e os vermelhos, né? Meu pai não quis ficar lá, saiu e acabou vindo para o Brasil, desceu no Porto de Santos, e aí foi para São Paulo, só que ele já tinha feito a carreira militar na Rússia, porque meu avô paterno era general do Czar, do Nicolau. Olha só isso. Então tem uma história lá por detrás disso. Eles foram todos os militares brancos, russos brancos, distribuindo o mundo todo para tentar unir os russos que fugiram, para tentar fazer a contra-revolução. Isso é histórico, né? Sim. Mas meu pai não quis saber nada disso aí. Meu pai, muito contrário, foi para São Paulo, né? E aí, como ele tinha conhecimento na área de concreto e de medir terra e companhia limitada, e ele falava, além do russo e inventando, falava o inglês. Ele entrou na Light. Então ele foi trabalhar na Light e o que a Light estava fazendo usinas, represas, né? E precisava de um indivíduo que tinha o curso técnico de engenharia, não era engenheiro formado, mas tinha curso técnico naquela época. Perfeito. Isso se fala em 1930, quer dizer, muitos anos atrás, né? Aí ele montou um laboratório de pesquisa de cimento, concreto, etc. E acabou falecendo, vou falar, depois
mais de 30 anos, ele faleceu em 60, né? Mas ele casou com a minha mãe, que era descendente de fazendeiros lá na Bielorrússia, né? Fugiu também do comunismo quando foi escondido. E aí ela foi para também São Paulo, só que a família dela foram mandados todos, sabe, pela Retônia, para Tupã. Eles foram para Contador Mendes, naquela época fui de imigrantes, e se estabeleceram lá. Se conheceram no Brasil. Conheceu-se no Brasil quando ela estava com seus 20 anos, que ela foi fazer o curso no Hospital Samaritano de técnico de enfermagem naquela época, né? Certo. E aí conheceu em São Paulo, na sociedade russa lá, né? Casaram e aí veio a minha irmã Irinha, que é viva, mora em São Paulo, e eu. Somos os dois dessa história nossa. E ele sempre dizia, a felicidade está onde nós moramos, esqueça o passado e história, esquece o passado. E eu usei isso, peguei sempre, eu moro aqui, eu estou aqui feliz, morri em Botucatu 40 anos, fiquei feliz. Você continuou morando em Botucatu? Não, aí mudei para São Paulo, voltei para São Paulo, tá certo. e de São Paulo acabei conhecendo a Cristina e Erandu, né? Casamos, estamos morando em Avaré. Ah, que joia. Essa história eu vou falar nas colocações. Professor, a gente costuma dizer que no nosso resgate histórico, que a história começa na década de 60, mas eu vejo que começa bastante antes da década de 60. Começa. Eu tenho uma para vocês, eu até fiz aqui um resumo que eu vou deixar com vocês aqui, Joia. e que eu chamei para contar a história do ceatóxico, que começou lá atrás, em 1971. Como? O início e a evolução da toxicologia analítica e clínica na FCMBB CESP, que é a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, Coordenadoria do Ensino Superior do Estado de São Paulo. Não era a Unesp, a Unesp só foi fundada em 76. 76. Antes ela fazia tudo parte do Instituto Isolado do Estado de São Paulo, da CEDES. Joia. Professor, eu já estava comentando no início do nosso bate-papo, que o senhor termina então, com 22 anos, o curso de faculdade de farmácia bioquímica. E vem para Botucatu para fazer o curso de medicina. Em 64 eu acabei farmácia, né? Comecei em 64, acabei, fiz vestibular, em 65 comecei, eu sou da terceira turma de medicina daqui. Ah, olha só isso. E a faculdade começou com a primeira turma em 63, segunda turma em 64 e eu a segunda em 65 e até hoje, que você já sabe, conhece, você está aqui dentro, sabe? Aí eu não saio. Então eu baseei essa história e coloquei exatamente a toxicologia analítica e clínica começou em 1971. Porque eu fui contratado pela minha formação e conheci o professor Dr. Armando Ramos, porque ele já foi nosso reitor da Unesp, mas ele deu também, professor adjunto na ocasião da Faculdade de Medicina de Botucatu, porque lá só podia ter um catedrático naquela época, que era o catedrático. E depois de 68, caiu a cátedra vitalícia e entrou para os titulares, todas as nossas universidades estaduais. Então, daí ele veio para dar aula aqui em 65, né? Me conhecer porque ele deu aula para nós também na Faculdade de Farmácia de Farmacodinâmica. Olha isso, que interessante. Lá ele me conheceu, então foi um bom aluno, né? Desculpa falar que eu fui um bom aluno, mas foi de fase estudava e gostava do que fazia, né? Desculpa a emoção, mas... Professor, o resgate também resgata sentimentos, né? Sentimento, né? Não tem como a gente dividir. E eu lutei e fiz, e aí ele falou, se você entrar na medicina, tenta entrar em Botucatu, porque eu vou dar aula de farmacologia exatamente em 65, no terceiro ano. Porque a farmacologia naquela época, na Faculdade de Medicina, do terceiro ano, tanto de São Paulo como na Faculdade do Interior, né? Aí eu vim, fiz meu curso de medicina, e durante o período, naquela época era farmacêutico formado em bioquímico, o Hospital das Clínicas precisava de um farmacêutico, porque começou o hospital a funcionar a partir de 68. Durante o curso de medicina. Certo. Aí eu prestei o concurso como aluno de medicina. Como aluno de medicina. E como farmacêutico. Como farmacêutico. Peguei o primeiro lugar, isso é histórico também. Sim, sim. Aí entrei como farmacêutico bioquímico e trabalhava o seguinte, de dia fazia o curso de medicina. E trabalhava na farmácia à noite. Eu saía às 6 horas, entrava na farmácia, ficava até 11 horas da noite trabalhando.
me puseram um técnico de farmácia muito bom, que era o técnico da faculdade do Hospital das Clínicas, da farmácia mesmo, aposentado lá. E ele passava para ele o que tinha que fazer, como funcionar, e orientava, vamos preparar pomadas para dermatologia, vamos preparar alguns xaropes para Que o legal. pessoal, né, naquela época. E com o tempo. Depois de um tempo, o doutor Armando conseguiu puxar-me para farmacologia, trabalhar à noite em pesquisa farmacológica. Aí entrou o Quirino, que foi o segundo classificado da lista. O senhor não tinha se formado ainda médico? Médico não. E outra coisa interessante, como era farmacêutico bioquímico, o professor Armando, em 66, 67, resolveu dar um curso de especialista em farmacologia, que coordenava era o sistema antigo, que era pela Coordenadoria Superior do Estadual, no estado de São Paulo. E então eu fiz o curso, porque era fim de semana, né? Sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Então não atrapalhava o curso de medicina. E eu tenho os títulos de especialista, inclusive documentado, certificado, todo em farmacologia. Isso eu fiz durante o curso de medicina. E fui trabalhando, produzindo trabalho científico, várias coisas naquela época. Quando terminei a faculdade de medicina em 70, né? Sim. Em 71 fiz o concurso público para entrar no departamento de ciências, de ciências fisiológicas, né? Que era composto de 4 disciplinas: farmacologia, bioquímica, fisiologia e biofísica. Chamava como departamento, professor? Chamava ciências fisiológicas. Ciências fisiológicas. Está aqui, eu Tá coloquei certo, a história tá para certo. você saber. Não coloquei a disciplina, mas Sim, ciência sim, sim, fisiológica. E o doutor Armando era o titular da farmacologia. Então ele pediu uma vaga, e eu prestei o concurso e também fui classificado em primeiro lugar e fui contratado na CLT, que naquela época não existia o quadro da universidade, tudo era CLTista. E aí comecei a trabalhar, e ele em 71. E ele fez uma reunião com outros professores também, e ele tinha uma ideia fabulosa, de fazer um instituto, como existe em outros países, é farmacologia e toxicologia junto. E como nós temos um exemplo de instituto, Oscar Freire, em São Paulo, da medicina legal. Certo. Esse tipo, coisas antigas, já existia fazer nas nossas universidades brasileiras, fazer aqui e também na sequência. Aí ele virou, comecei essa formação farmacêutica, tinha feito a especialização em farmacologia, tinha feito curso de medicina, né? Aí ele falou... Professor, tanta coisa naquela época, quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra? Eu lembro, quando terminei medicina, quando terminei farmácia, tinha 22 anos. Aí você põe mais 6 anos, 28 anos, terminei medicina. E já comecei a trabalhar... 28 anos com currículo já? Com currículo já avançado, vamos falar. E, inclusive, registrado aqui na nossa seção pessoal, desde a área de farmácia, depois como professor assistente, né? E aí ele chegou nessa discussão e perguntou, você não quer desenvolver a toxicologia, tanto a clínica quanto a analítica, dentro do departamento de farmacologia futuro, dentro do instituto? E eu pensei e falei, doutor Armando, eu vou desenvolver, já ter a base analítica em toxicologia, porque eu fiz a farmácia. Conheço um pouco já da clínica toxicológica, porque com todos os problemas que tinha, eu sempre dava palpite no nosso hospital. Vamos desenvolver. E aí eu levei a sério. Aí comecei, em 1972, nós saímos do prédio do hospital, ficou pronto esse prédio, esses 4 conjuntos, que era o Departamento de Ciências Fisiológicas, né? Certo. Inclusive aquele prédio antigo, né? Sem as reformas, as mudanças. E ele me deu, dentro do prédio, inclusive escrevi aqui, 100 metros quadrados. Era 500 metros do prédio da farmacologia. O menor prédio era a biofísica, você pode ver uma fase antiga. E outros eram tudo iguais, 500 metros. Ele me deu 100 metros para montar o laboratório de analítica e montar o consultório de toxicologia clínica. E comecei. Não perdi tempo, viu? O senhor começa a ter uma formação que acredito que no estado de São Paulo, talvez no Brasil, não tivesse naquela época uma formação plena na área onde o senhor desenvolvia as suas atividades. Concordo com você, não tinha. E o grande mal que na medicina, Faculdade de Medicina Humana, até hoje não existe a disciplina de toxicologia clínica. Por isso que os médicos não sabem toxicologia clínica e não entendem.
Infelizmente, essa é a grande realidade no Brasil. É interessante que a Faculdade de Medicina Veterinária, que usa minha esposa que está aqui, médica veterinária também, em 1974, aqui no nosso campo, foi criada a disciplina de toxicologia veterinária. Olha isso. E como eu fui fazer a minha especialização em toxicologia e toxicologia humana em Paris, 1974-75, após de fazer um curso de toxicologia aqui em São Paulo, no Instituto Oscar Freire, em 1973, eu conheci entre os professores o professor Pérez Giver e o professor Gautier, que eram franceses que vieram dar conferência, palestra, nesse curso em São Paulo, organizado pelo professor Yauchi e Samuel Schwarzman, né? Que eram os brasileiros do Oscar Freire. E tinha o professor chileno Emílio Astoff, que é excelente, que infelizmente é falecido. Todos esses antigos já se foram, né? Eu já estou com 76 anos agora, eu vou demorar um pouco, vou passar dos 100. Com certeza. Dos 100. Nunca fumei, foram grandes nunca enchi o carro, meu pulmão está limpo, tem algumas coisinhas, mas com saúde, graças a Deus. Ou seja, o senhor sabe muito bem dos ingredientes toxicológicos. Sei, conheço muito bem, Vitor. E vou difundir para os outros evitarem também. Aí, voltando desse curso, eu gostei muito dos professores franceses e do serviço francês. Conversei com ele após os cursos, né? À noite mesmo, né? E eu perguntei se tem algum curso de toxicologia clínica lá no serviço dele em Paris, né? Ele falava no Hospital Fernão Vidal, que é um hospital que lá em Paris é diferente. Na Faculdade de Medicina tem o curso médico, só que os alunos, quando chegam na parte de aplicação, nas disciplinas de aplicação, são distribuídos por todos os hospitais, não é um hospital único como aqui o Hospital das Clínicas. Ah, tá certo. Cada um especializado. Então, o Hospital Fernando Vidal, até hoje existe, é especializado em toxicologia clínica. Eles têm laboratório de pesquisa, tem laboratório analítico, tem a clínica, tem tudo. É fabuloso. Tem a parte de UTI, a parte de enfermaria, né? E eu fiquei entusiasmado. Perguntei como você faz, como pode ser um curso, né? Falar, isso foi em 73, no ano que vem, em 74, começa um novo curso, de 2 em 2 anos, que dá certo candidatos estrangeiros para fazer. Porque o aluno do curso de medicina fazia já no 4º ano, mas é obrigatório, mas ele fazia um extra dado lá. E eu falei, como você faz? Ele explicou tal, e eu consegui. E para 74 em setembro, né, consegui meu afastamento aqui do departamento de farmacologia. A minha primeira esposa não podia, porque ela estava trabalhando na farmacologia, não deixaram os dois sair, né? E ela fazia parte da farmacologia, mas não da toxicologia, não tinha nada com toxicologia. Certo. Então, deixar tudo bem, era ordem, né? Se vira. Eu precisava fazer porque precisava ter um certificado e aprender mais, né? Professor, aquela convicção, ela não, é inabalável, né? Não, ela foi desde o início e adoro toxicologia, até hoje faço. E cuido da saúde da população para conseguir recuperar os intoxicados e eu recupero. Isso eu vou falar depois dessa introdução da minha formação realmente em toxicologia clínica, né? Aí eu fui fazer, adorei imensamente o curso em tempo integral, 1 ano. 1 ano todo? 1 ano todo em tempo integral. De manhã cedo se passava sempre pela UTI. O grande chefão deles, o Gautier, eles passavam todo dia de manhã na UTI, perguntavam para os seus adjuntos professores para falar dos casos, e nós, alunos, quietinho, não abria a boca. É diferente o sistema francês, né? Sim. Aí, para tudo, por que vocês não fizeram isso aqui com esse paciente tal, né, da UTI, né? Tal. Depois nós passávamos pela enfermaria, onde estava recuperando, e tínhamos o laboratório de pesquisa analítica toxicológica, também junto, era outro chefão, o Bordão.
E quando chegava um paciente intoxicado em coma lá, eles coletavam o material para fazer a análise. Não é como nós demoramos aqui no Brasil um bom tempo para dar o resultado. O resultado saía rapidinho, porque eles já tinham um laboratório com todo equipamento automatizado, isso em 74. 74. Coisa fabulosa, né? E tinha uma professora que eu gostei de ver lá, a Madame Meriot, que ela fazia eletroencefalograma de todos os pacientes intoxicados, todos. E ela dizia, esse cara tomou para suicídio tal medicamento, pelo Olha eletro. só. Eu fiquei admirado, né, dessa história. E aí começa um pouco o meu desenvolvimento lá também na parte de toxicologia e na parte de pesquisa, né? Que ela tinha um laboratório para poder escolher, para fazer pesquisa, para poder comparar, né, entender a história. E ela me aceitou na folga da clínica e no laboratório dela. Aí eu resolvi conter um projeto que já estava desenvolvendo aqui no Brasil, na farmacologia, na parte de pesquisa toxicológica, né? E foi um projeto assim que eu fiquei... Eu pensei até ganhar o prêmio Nobel, na ocasião. Olha Hoje aí. não, hoje penso menos. Mas eu pensei, porque eu trabalhava, preparava o hidro isolado de cobaio, põe no banho, e eu sabia que o insistia óleo clorado, que era usado e liberado naquela época, não tinha um tratamento específico no mundo todo. E eu, sem querer, pensando um pouquinho, eu colocava o drink, um colorado na peça lá, então a peça estava funcionando normalmente, e aí a peça entrava em contração pelo inseticida dentro lá e ia levantando a alavanca. Aí eu pensei, pô, esse óleo clorado, primeiro eu tentei usar antihistamínico, diminuía pouco. Mas eu pensei, pode ser que o mecanismo não seja com a histamina, Certo. mas sim com a serotonina. Nossa, né? Aí comecei a usar o bloqueador. Naquela época não tinha o LSD, que é um bloqueador Olha de serotonina. só isso. Aí colocava LSD no banho, relaxava pro normal. Olha, descobriu a América, né? Precipitadamente jovem, né? Meus 30 anos nessa época. Hoje não penso mais dessa maneira, não. Entusiasmado, muito Muito, entusiasmado. demais. Eu cheguei a contar para ela essa história, né? Aí colocava assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos usar exatamente isso daí. Porque ela sabia que os drogados que estavam lá tinha antes de entrar nas convulsões propriamente dita, tinham picos do eletroencefalograma humano. Ou se fosse avisar, vai entrar em convulsão. O paciente, inclusive intoxicado com inseticida órgãos clorados. Vamos fazer com ele? Vamos pôr ele todo tal, ele tinha a técnica, né? Vamos. Aí nós fizemos em coelho. Fizemos primeiro uma dose de inseticida clorado, Aldrin exatamente, que lá era proibido já há anos, Muito tempo. mas a Holanda era a fabricante original, que era da Castel, que é produtora, patente dela, e em menos de uma semana conseguiram puro, né, quase com 80% de pureza, né? Tudo legalmente, porque não podia para pesquisa, foi uma coisa, tudo diferente do Brasil. Você quer uma coisa, vai. Aí nós começamos a dar no coelho, qual a dose que dava convulsão, desse convulsão, e o coelho realmente, desculpa falar, morresse. Dose certa de matar pacientes que bebiam Aldrin que morriam. E não tinha o que fazer na ocasião. Aí fizemos lá, tivemos uma dose calculada. Então, na minha ideia, normalmente o coelho aguentasse o máximo 4 crises convulsivas e morria. Aí o que aconteceu? Pegava, dava a mesma dose nos outros coelhos, que não seriam experimentais, mas só que começava a ter os sinais, nós já dávamos o bloqueador da serotonina. Tem coelho que ela ficou admirada, porque ele não... Tem coelho que suportava 32 crises convulsivas, tudo documentado lá. Sabe o que é 32 crises convulsivas? Não existe isso aí. Certo. Mas por quê? Determinava o efeito e não protegia o animal, né? Muito bem. Aí nós publicamos esse trabalho, fizemos, e aí eu aproveitei para fazer uma memoir, que pode ter o título de professor assistente estrangeiro. Eu tenho esse título lá. Professor, tudo isso em um ano? Em um ano. Trabalhava porque estava sozinho, a família ficou, meus 3 filhos ficaram aqui no Brasil, todos pequenininhos, não tem o que fazer.
Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Sábado, domingo, passear para conhecer Paris, mas dia, semana, sábado, 16 horas. Certo, saia do hospital, ia para a kitnet dormir e voltava. Não tinha tempo para aproveitar, não perdi tempo em nada. E ao mesmo tempo eu tive uma ideia interessante, pensando que o cálcio devia estar contribuindo para fazer convulsão, porque nós sabemos que o cálcio é estimulante das nossas células nervosas, de todo o mecanismo, né? E o magnésio é o oposto, o contrário. Então, vou lá o seguinte, vamos tirar o sangue dos coelhos, desses todos, tantos, né? E vamos dosar quanto de cálcio, quanto tem de magnésio, né? E como o laboratório de análise é fabuloso, já tem espectrofômetro, tudo, né? Nós fomos lá, aí eu aprendi mais análise toxicológica, comecei a trabalhar com equipamentos mesmo, com uma toca, espectrômetro, que aqui não tinha nada. Quando comecei a minha análise aqui, era tudo em placa de fotografia, em papel, o Hartmann, tudo, titulometria. Professor, Tudo bem básico do que eu pedi na faculdade de farmácia. O Ciatox não existia naquela época. Não existia, sabe? Isso, a história foi lá bem lá para frente ainda. Aí o que aconteceu? Vocês sabem, foi um dado interessante, porque eu fiz medicina, fiz farmácia, nem o professor tocou nesse assunto comigo. Então, como era bom aluno, lembra, como minha esposa é boa aluna, ela sabe, veterinária, pergunta para qualquer coisa, você responder. Primeiro aluno do curso. Olha só. Que orgulho. Manda ficar quieto, mas depois vocês cortam. Né? Não, mas a colocação é exatamente, com isso daí, um dado importantíssimo. Quando tinha convulsão, nem a professora Meriot, que era especialista, que tem livro de eletrocefalo humano para fazer diagnóstico lá, não sabia. O próprio organismo se tenta de defender contra a convulsão. Ele tira de reservas de magnésio e joga no sangue. Olha só. Então, aumentou, o cálcio permaneceu igual, você não conseguiu diminuir o cálcio. Mas o magnésio sai de busca em algum lugar e jogava no sangue. Aumentava até, vamos falar da normalidade humana, se fosse até 2 miligramas por decilitro, aumentava para 10, quer dizer. Um valor fabuloso. O organismo tentava, por isso que aqueles coelhos com o Aldir, com o bloqueador, conseguiu porque tem um ajudante. Certo. E essa ideia serviu para mim para um pós-graduando meu, inclusive que está em Marília, de intoxicar o animal e o dar magnésio. Vocês sabem que o magnésio diminui aqueles convulsivos? Poxa vida. Outra descoberta. Eu tenho várias descobertas que eu fiz na minha vida que eu uso na prática clínica, até hoje. Isso nos trabalhos já publicados. Já publicados. Então convidamos aí quem nos assiste nesse resgate histórico para que faça aí o currículo acesso. Lá, tem os trabalhos todos publicados. Aí tudo bem, voltei, fiz o curso, fiz o exame para poder ter o meu certificado, né? Já nessa altura falava bem o francês, porque na minha época de ginásio eu tive francês 4 anos, não, eu minto, eu tive até nos 2 anos de científico. No Colégio Marista e aqui em São Paulo, naquela época, nós tínhamos no colégio. Eu tive até um ano de grego na época, em primeiro ginasial, porque a língua portuguesa tem muitas palavras do grego, então precisa ter origem. É outra formação nossa, né? Ginásio e científico. O latim ele era também? Latim tínhamos os 4 anos de ginasial. Nós só não tivemos científico. Francês nós tivemos, e tivemos inglês. O inglês até o último científico. Francês no segundo científico parava, né? Certo. Aí, voltando à história, consegui meu certificado, um lindo certificado, penso que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Para poder ter mostrado, né? Posso até mandar para vocês. Por favor, professor. Eu mando para você o documento, é lindíssimo, porque é interessante, a cidade francesa, ela foi fundada lá no 1400, lá antigo. Sabe o que eles puseram como emblema, desenho? Paris antiga. Com aquele muro ainda antigo que existia, as portas. Por isso eu entendo porque chamam-se os metrôs, porta de isso, porta daquilo, né? Porque era portão com o nome já feito. É lindíssimo o negócio, inclusive eu tenho um dado, vou mandar para você dele, e eu recebi, quando foi aprovado o meu diploma na congregação da Faculdade de Medicina, em Paris, na Bosel 7M, né? Com os cumprimentos dos conselheiros. Tá lá, escrito à mão em cima do... Que orgulho, professor. Aí depois eu voltei para o Brasil e comecei a tocar.
e comecei a dar uma assistência já no hospital no caso de intoxicações agudas. Isso já era 70 aí? Já estava em 75, eu voltei, 77 praticamente. Isso está no meu resumo aqui. Certo. Comecei a atender, era chamado na pediatria, quando tinha um caso de intoxicação, era chamado da clínica, eu descia para o hospital e já ia usando o tratamento para tentar recuperar a saúde. Mas vou contar uma coisa para vocês que vão ficar admirados, né? Quando eu voltei, continuei minha pesquisa de esses órgãos clorados, né? Que era permitida a fabricação e tinha muita intoxicação, principalmente suicídio. Aqui no nosso área do interior, o pessoal estava bem de vida, não sei o que lá, ou enfocava ou tomava veneno, né? Olha só. Muito difícil tomar outras coisas, mas muito inseticida. Acontece que chegava lá na enfermaria lá embaixo, não tem o que fazer, pô. Usava coisas clássicas, mas o cara ia a óbito. Uma semana, conseguiu morriam, né? Eu fiquei pensando, puxa vida. Bom, esses óleos colorados, né? Eu não tinha ainda experimentado em gente o meu conhecimento da serotonina que estava contando para você, né? Sim, sim. Aí o que eu fazia? Pensei, se é óleo colorado, eu tenho que tirar da cabeça, pelo menos, o inseticida, porque aqui que dá convulsão e o cara vai embora, né? Então eu pensei, e se eu engordar o paciente? Foi o primeiro médico que comecei a engordar o paciente. Olha isso. Comecei a engordar, você sabe que protegia e o cara saía, porque os colorados são altamente lipossolúveis, esse inseticida, altamente lipossolúveis. Se eu engordo, então, eu tiro da cabeça e concentra nas gorduras do corpo dele. Poxa, deu um sucesso para mim, engordava todos. Para o cara ficar gordo, pô, come bastante, não sei o que lá, todo mundo agradece, né? Sim. Só até que chegou o gaúcho, intoxicado, magricela, morrendo, que o irmão dele dava aula aqui em Botucatu, no colégio. Ele soube da minha história e mandou o gaúcho, o irmão dele, vir aqui. Eu falei, mandei ele engordar também. Gaúcho, você fala, para engordar, que ele come carne cultural, come tudo na história. Ele engordou, tá? Melhorou fabulosamente. Não morreu, ficou contente, feliz da vida. E meu pai vai voltar. Mas está um pouco gordo, Igor. Falei, manda ele voltar aqui, né? Ele voltou lá do Rio Grande do Sul para cá. Quando vi ele, eu pus a mão na cabeça. Você não vai morrer do inseticida, você vai morrer da gordura. Como infartado, já. Vamos parar, vamos diminuir essa história. Aí quando se continuei, ele obedeceu, né? Agora deve ter falecido, porque ele era mais velho, tudo, né? Professor, no sistema nervoso central, esses compostos, eles vão para a bainha de mielina dos neurônios? Vai. Por isso que o cara queixa muito dor nas articulações, onde se prende a japonerose, companhia limitada, e ele, inclusive, por causa do inseticida, né? Certo. E começa a ter dor porque está trabalhando nessa história toda, né? Mas aí se consegue, inclusive, com a vitamina B1 até tiamina, a de reduzir isso aí. Isso eu passei a usar no meu paciente, uso até hoje, faz no Cetóx, o médico tudo passa isso aí, eu também uso, né? Mas daí comecei a pensar em outra coisa, não posso engordar mais. Eu vou matar todos infartados aí. Então eu vou ser assassino. Aí comecei a pensar em estudar e mexer com o cachorro, com coisas, né? E ver mecanismo de eliminação dos lipossolúveis, inseticida lipossolúvel. Professor, eu fiquei um pouco curioso. Se eu engordo e tenho um alvo desses componentes no tecido adiposo, quando eu emagreço, ele não volta? Voltava a ser intoxicação. Isso é corretíssimo. E eu vi muito paciente aí, de emagrecer e voltava. Mas eu comecei a pensar, minha cabeça prêmio Nobel, na época. Comecei a pensar, puxa... Já era década de 80 ou não? Já, década de 80, já. Pouquinho antes de 80, isso aí. O embrião do Ceatox já estava plantado. Já estava plantado lá, exatamente. Já vamos chegar lá no início da... Aí comecei a pensar em uma coisa que vale a pena falar e divulgar. Sem dúvida. Comecei a pensar, puxa vida, o que faz para conseguir eliminar a inseticida do corpo? Aí voltei a pensar
uma coisa que eu lembrei do curso de farmácia na disciplina de toxina analítica. Para poder extrair do sangue nosso inseticida, o que se fazia? Abaixava o pH. O pH do sangue 7,4.4. Abaixava para o pH de 4, mais ou menos. Com ácidos orgânicos, né? Ou até o ácido mineral mesmo, mas não o que levava para o pH 1, 4 e tal. E aí o que acontece? A explicação que eu aprendi na ocasião é porque todo inseticida desse pH ácido, ele perde parte da lipossolubilidade dele e fica mais de uma molécula. Aí o que eles fazem para extrair, para poder pôr no papel, na placa de cromatografia para identificar? E coloca acetona, que é solvente orgânico. Certo. Agita lá, e todo inseticida que está lá passa para acetona, que volta a ser lipossolúvel. Então deixa, vamos falar, filtro no papel Atman, que fica o resíduo, mas passa a acetona levando toda a molécula de inseticida. Eu lembrei disso, falei, puxa vida, vou pensar melhor nesse mecanismo, deixa eu estudar mais aqui, pensar equilíbrio ácido básico nosso. Inclusive, dava aula de equilíbrio ácido básico na farmacologia, eu que dava esse assunto. Puxa vida, vamos pensar um pouco. Muito bem. Se eu der bicarbonato para o paciente ou para os meus animais experimentais, deve dar um resultado. Certo. Então eu peguei, intoxiquei cães, inclusive naquela ocasião, até fui chamado aqui o campo de altos lites que tinha terminado, porque eu deixava na frente do tratamento das aves, que hoje estão enormes, eram pequenas lá, e dava o inseticida, o animal passava mal, todo mundo que passava lá, velho, pô, isso aqui não pode ser julinho de cachorro. Não estava julinho de cachorro, não. Já sabia. Quando o cachorro tinha todas as sintomas de intoxicação, eu ia lá, dava bicarbonato na veia. Devagarzinho, né? Você vai acreditar, 24 horas depois o animal estava de pé, mexendo o rabinho, bebendo água e comendo. Falei, tem uma coisa aqui. Consigo eliminar o negócio com bicarbonato de sódio. Com o aprendizado do Da tempo analítica, da farmácia, da analítica, entendeu? Por isso falei, aluno bom, lembra as coisas. Aí cheguei nessa história, falei, pô, mas isso funcionou, pô. Os caras falaram, mas não morre o cachorro. Não morre porque tô fazendo uma coisa que tô mexendo com o equilíbrio ácido básico dele, né, do eletrolítico, e está funcionando. Qual o mecanismo? Aí pensa mais um pouco, né? Aí comecei a tratar os meus pacientes já com bicarbonato, os mesmos crônicos, né? Mais um pouquinho para frente. Mas não parei a minha ideia. Aí quando chegou na década de 80, 1979, 80, 81, eu fui fazer estudo experimental em toxicologia no Canadá. Então eu fui trabalhar com o Single, inclusive com o mecanismo de desintoxicação, né, que eu vi pelas literaturas médicas, estava muito bem desenvolvido no Canadá, tinha vários pesquisadores, Single e outros lá, na área, e em Montreal, na McGill, tinha o Hercubichão, inclusive tem livros, e tem um capítulo que ele escreveu, inclusive tem a citação do nosso trabalho publicado nesse livro dele de toxicologia. Olha só. Mas aí eu fui para o Canadá e eu fui trabalhar lá. Me apresentei e tal. Quando eu cheguei na McGill, eu conversei tudo, estamos conversando, contei minha história lá para o Hercubichão, né? E ele virou e falou, doutor Igor, eu tenho um problema aqui no Canadá. Ele tem dinheiro para pesquisa, todas as coisas lá, na faculdade. Lá é farmacologia e toxicologia, né? Dava aula de toxicologia, clínica e tudo. Ele é médico, né? Eu tenho um problema aqui no Canadá. Você sabe que nossos esquilos estão morrendo nas coníferas? Estão morrendo a população de esquilo. Alguma coisa está acontecendo, né? E aí eu perguntei, mas você usa inseticida lá? Não, eles usam inseticida, o tal de Matacil. Enquanto eu não usava isso aí, não dava problema. Matacil. Terceiro ano começa a diminuir a população. Olha, Matacil é um inseticida cabamato. Teoricamente, o cabamato devia perder a atividade com um dos istos, inclusive no capítulo
antigos. Carbonato é fácil, tá? Porque em uma semana o próprio organismo joga fora, metabolização fácil, não fica acumulado em lugar nenhum. Eu falei, puxa vida, aí eu lembrei do meu experimento de bicarbonato, né? A conifera é ácido. Falei, então está estabelecido. Você usa hoje o veneno, onde que você usa novamente o veneno, a dose anterior ainda está presente, está fraca, mas tá vendo, acumula, e usa o terceiro, está acumulado alto, então são doses capazes de fazer. Ele abriu o olho assim, o cara experiente na toxicologia, livro da Vara Internacional, e eu, assim, papeando, assim, nós estamos papeando aqui, viu? Certo. Deu ele, puxa vida, você deu uma ideia para mim, eu não tinha pensado nisso, ele falou. Eu até contei como foi a minha história toda, tá? Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar sangue do rato aqui, todo o sangue, para tirar, fazer a curva efeito de acetilcolinesterase. Vamos usar um fosforado, o Paratium, que é o clássico, é proibido, então, mas é o clássico. Vamos usar esse, né, o controle, e vamos fazer no meu laboratório aqui, a técnica vai te ajudar, vamos fazer isso aqui, né? Aí eu fui para o laboratório. Eu fazia aqui a acetilcolinesterase, né? Mas, como é laboratório novo, preparamos uma solução mãe, fez a curva certinho. Achei a média, com a dose média que bloqueia a acetilcolinesterase, do plano do rato. Mas eu, um pé atrás, laboratório novo, tudo novo, entendeu? Guardei a solução em cima do balcão, falei, amanhã eu venho cedinho e vou repetir a curva, para pegar a técnica. Sim. Né? Com equipamento diferente, do modernizado. Né? Eu guardei, no dia seguinte cheguei, peguei a solução, estava transparente, não percebi, tinha olho bom naquela época, né? Mas não percebi nada diferente, repeti, só que a curva dele deslocou. Puxa, mas será que ficou errada? Pipitei errado alguma coisa? Um pouco mais, um pouco menos agora? Deixei, preparei nova solução, como o dia anterior. Ficou 2 fases, preparei o terceiro. O terceiro deu igual do primeiro dia. Deixei lá. No fim da semana tinha umas 10 soluções. E observei que à medida que passava o dia, a primeira solução ia ficar rosa. Ah, tá certo. Passava na fase ultravioleta, que é o invisível, Sim. passava por colorido visível a faixa, né? Aí fiquei, o professor observava, ia voltar da aula e estava fazendo. Tá? Ele perguntou para a o que o doutor faz com tanto barulho na coisa? O que está fazendo? Ah, melhor você perguntar para ele. Ele acha alguma coisa e descobriu. Aí perguntar, eu expliquei para ele. Aí ele pegou a vendala dele e foi trabalhar comigo. Repetiu. Puxa, vamos para o departamento de química levar todos os valores. Me diga o que está acontecendo nas soluções. Descobri. pH. Uma grande descoberta. Aí o que fizemos? Quando se preparar a solução padrão, nós preparamos um pH de solução fisiológica. A solução fisiológica tem um pH de 6,5. Não é 7,4 quanto uma pensa, não, é 6,5. Por isso a gente conhece de sódio. 0,9%. Preparamos uma solução com pH de 8, alcalina, no extremo. Preparamos um extremo ácido de 5. Mesma coisa, preparamos. Quando nós preparamos o pH alcalino, a solução basicamente fazia a mesma curva, a mesma dosagem. Tudo igualzinho, né? Basicamente, em 24 horas estava toda transformada em solução rosa mesmo. A fisiológica a mesma coisa e a de ácido não mudava. Pegava para manter a semana toda a mesma coisa. Mandava novamente para a leitura no equipamento da química lá, o cara entusiasmou também para ver as coisas. Perfeito. pH alcalino, destrói. Estava chamando tudo que estava a solução invisível, né, do ultravioleta para o visível. E o outro, pH ácido, ficava muito pouco, só nos últimos dias lá para frente. Estava descoberto. Toda a história está no pH, na história do pH. Como jogar fora inseticida, está altamente lipossolúvel, todas as colocações. Aí foi a grande descoberta. Falou, esse trabalho também está publicado, né, com ele, com o bichão, tem um nome internacional, né?
E levamos tanto congresso internacional de toxicologia que existe, a Sociedade Internacional de Iotox. Aí nós fizemos, vim para o Brasil, comecei a repetir nos cães. Aí tentei não só dando bicarbonato na veia, e também lactato. Só que o lactato precisa ser transformado, o fígado transforma o lactato em bicarbonato. Agora, para esclarecer, o nosso corpo produz bicarbonato. Tanto no humor aquoso, como no humor licórico, quanto o pâncreas, né? O rim tem um equilíbrio básico, porque nós temos bicarbonato 24 mil equivalente circulando em nós constantemente. As hemácias participam muito Participam, tudo tem o organismo todo. Então estava uma associação de fatos, né? Só que dava mais, então nós jogávamos o veneno fora. A colocação do cachorro e quando tiver o lactato, como depende de mais tempo, às vezes o cachorro com a dose tóxica, mesmo letal, 50%, não é tempo suficiente para produzir por ele mesmo lá dentro. Essa formação está morrendo, nós perdemos alguns cachorros. Mas aí eu, nessa história contando, constatei um fato de uma ex-aluna que foi prestar a residência em pediatria, não passou. E ela ficou chateada, né? Muito ficou na República. As colegas que passaram foram. E ela estava em depressão, acontece, né? E ela tentou suicídio, com diazinon que ela tinha para matar os pulmões das violetas. De manhã cedo, das 7 da manhã, as colegas, uma precisava pegar um par de meia, abriu o quarto dela, a porta, ela estava em fasciculações, que é com órgãos colorados, totalmente desacordada, né? Cheirando veneno lá, né? E viram duas cartelas de Empax junto, né? Aí trouxeram correndo para o ponto-socorro nosso, que era lá embaixo ainda, né? No prédio antigo. Aí ligaram para mim, eu chegava para 6, porque era 8 horas já da aula, mas 7 horas já estava no departamento. Eu falei, vamos fazer diferente. Falei para o telefone, vamos dar bicarbonato de sódio de 3%, 80 gotas, porque tem fácil já preparado, 80 gotas, até o médico do lado contar, né? Não, mas era não, senhor, e qual você pode dar, mas eu quero bicarbonato na veia e a lavagem não faço com o sofisóide, faz com o bicarbonato, mas o protocolo, esquece, eu sou responsável. Se acontecer alguma coisa, eu respondo o processo. Fizeram. No intervalo às 10 horas, eu vou descer no socorro para ver, porque teve intervalo de... Corri lá, eu vi. Fizeram, né? Lavagem, aí tem um montão de comprimidos, aí que tinha os Empax, né? Até depois brinquei e falei, essa foi mau aluno de farmacologia. O Empax não mata. Estufador, só dá trabalho para o médico, fazer lavagem para a enfermeira. Contei no papo e vi. Pô, ficou calmo, não tinha mais convulsão nada, mas estava nubilante então, né? Aí voltei da aula, né? Falei, meu Deus, desse aqui. Desci de novo, continua firme. Bom, que eu aprendi uma coisa da desintoxicação aguda, você pode abusar das soluções fisiológicas e fisiológicas. Aqui você vai com cuidadinho, devagarzinho, mas lá não, você tem que lavar e pôr fora mesmo. Até 8 litros se usa. Poxa vida. Em 24 horas, um volume fabuloso. Isso eu aprendi lá. Eu comecei a pôr aqui na prática também, fazer a mudança, né? Aí, quando eu desci meu dia, ela estava sentada, a mocinha, na cama do ponto-socorro, tomando, continuou na veia e tal. Aí comecei a conversar, eu fiquei entusiasmadíssimo. Conseguimos salvar uma vida. O que nós pedíamos antes, né, dos suicídios com inseticida, que era uma vida, né? E aí foi interessante porque consegui, ela saiu de lá e como ela ficou à disposição para mim, semanalmente acompanhava todos os exames dela, que feito no nosso departamento, mais da analítica lá do hospital. Durante 30 dias ela ficou excelente, conseguiu eliminar todos os inseticidas usados. Aí aconteceu depois, um período de alguns meses, um japonês daqui da Cruz de Santa Maria se intoxicou aplicando veneno de tatu, quer dizer, sem cuidado nenhum, sem máscara, sem nada, aplicando bicarbonato, também salvou. E aí começou a história do bicarbonato, a aplicação em humanos. Mas primeiro comecei no animal, tinha certeza, e fui até hoje, para o crônico, eu faço tratamento com bicarbonato. Mas como passar da veia para a boca? Você tem uma base também.
É muito bem. Se o bicarbonato, o que se faz? Ele destrói o ácido clorídrico. Ele neutraliza o ácido clorídrico, forma cloreto de sódio, que o sódio cozinha não é prejudicial, forma água e CO2. CO2 dá um roto para o cara e o roto fora. Perfeito. Mas aí veio a resposta sensitiva, que diminuiu o ácido, os desequilíbrios para manter o equilíbrio do ácido, mandou o rim produzir, jogar mais bicarbonato na urina. Certo. Quando o inseticida está passando pela urina, ele acha um pH mais básico, mais para 7,5, não passa de 8 quanto tampões, né? E elimina o inseticida. Começamos a usar da urina também a eliminação do tratamento. Então achamos a base que divulga até hoje o tato. Para o crônico, eu falei, quem faz isso, já fazia isso aqui, não é considerado doping, nada. O médico de esporte, eles dão tanto a dextrose que o açúcar, só a glicose, e dão também bicarbonato. Por que davam bicarbonato? Porque corredor forma muito ácido lático, muita acidez, e dói o músculo, e aí não consegue. Certo. Então eles não consideram isso doping, né? Na bicarbonato. Então os corredores utilizam. Então está na medicina há anos. Por que eu não vou fazer a mesma coisa, passar por boca? Passei para os corredores, fazer o cara voltar lá no sanatório, que não era sanatório, mas nós temos uma salinha para fazer a aplicação, não vinha nem para o hospital, nós atendemos tudo aqui nesse prédio, daí, né? Mas nessa história, daí vem a grande descoberta, a grande evolução, né? Professor, a gente tem um tempo para a gente bater o papo Tudo aqui. bem, eu Não, a conversa está ótima. Vou resumir porque vamos chegar no sanatório. Então, quando eu voltei do Canadá, a colocação, eu comecei esse papo daí, em 1983, aí resolveu, eu estava também participando na Secretaria da Saúde, tinha área de toxicologia lá, tem um departamento, começamos a tirar, e o professor Rade estava coordenando Manguinhos e resolveu fazer os centros de informações no Brasil todo. Certo. Começou em 81. Mas eu só entendo a história em 83. Então ele falou comigo, conheci ele do Congresso de Toxicologia do Brasil, sou membro fundador da Sociedade Brasileira de Toxicologia, em 82. Aí eu me interessei em fazer os centros de informação toxicológica de 24 horas, por telefone. Por telefone? Por telefone. Foi a primeira coisa que nós montamos aqui. A parte clínica estava funcionando, mas o telefone não estava funcionando. Então, o primeiro telefone que nos doou foi o prefeito de Botucatu, o Jamil Cury, né? Jamil Cury. Inclusive pagava a conta do telefone de 24 horas, prefeitura. Depois o rádio, pela Fundação Manguinho do Rio de Janeiro, né, que é federal, nos doou material, inclusive colocações até de soros antiofídicos. Nós tivemos soros antiofídicos aqui, mas depois passou tudo para a parte infecciosa e fizeram o Cevap que nós conhecemos hoje, né? Certo. Aí nós paramos, deu geladeira, deu cama, um montão de coisa ganhamos, e ganhamos inclusive fichas foi traduzido do belga para o português, para os alunos nossos que ficavam à noite no plantão, né? Para poder ler a intoxicação e saber como tratar, como tratar, e poder informar por telefone. E nós passamos a atingir toda a região, quase 3 milhões de pessoas ao redor de Botucatu, contando até o limite do Paraná. E o telefone ficava funcionando 24 horas? 24 horas. De dia era mesmo que atendia e falava, mas de noite por estar louco, porque não tinha como. Sim. Só que tinha bolsas naquela ocasião. Certo. A federal, via o rádio da Manguinho, dava dinheiro também, para manter os estudos. Eu expliquei para ele tinha o privilégio que era do Porto Alegre, né? Eles fizeram um centro maravilhoso e pagavam até profissionais, não precisava de usar aluno. Perfeito. Mas diferente, mas aqui, com os recursos que dá para fazer. Aí começou a história realmente do Ceratório. começou já funcionando o centro de informações. Aí evoluiu mais tempo, trabalhando, continuando. Quando em São Paulo foi feita uma reunião e resolveram transformar o Centro de Controle de Intoxicação, CCI, que ainda existe, Campinas que ainda continua com esse nome, CCI, né? Tem outros lugares no Brasil que não mudaram, CCI. Aí eu até discuti, falei, mas controle, nós não controlamos intoxicação.
Já. Nós não fazemos controle do meio, não tinha Certo. isso aí. Nós estamos tratando intoxicado. Não, Zé ficou, tudo bem. Aí coloquei, no resumo, coloca essa história do. Então, o Centro de Controle de Intoxicação ficou um período. E eu não estava conformado com esse nome. Aí chegou e pensei, pô, nós estamos fazendo assistência, por que não põe Centro de Assistência Toxicológica? Eu brigava lá na escritório de saúde em São Paulo, então eu falava, não, tudo bem, então, que comandava a parte dessa área toxicológica do Estado de São Paulo, fala, tudo bem, quem quiser colocar Centro de Assistência Toxicológica, como o Igor está insistindo, põe. Quem quiser com o CC, continua. Então daí começou Centro de Assistência Toxicológica, né? Esse já foi... Está aqui, o ano, inclusive, começou a fazer isso. Professor, foi concomitante a questão da Fundibio, da fundação, a criação? Foi. Foi concomitante? Concomitante com a fundação da Fundibio. Aí chegou porque, na ocasião, e o nosso professor, que é o nosso diretor Gilberto Moreno, naquela ocasião, eu precisava me expandir, porque estava dentro com uns meus 100 metros quadrados na farmacologia. E vamos, eu queria se expandir também, né? Só que já estava vazio aquele prédio da Bioquímica, que voltou para a diretoria. Eu conversei com ele, expliquei tudo isso daí, precisava de uma sala para o telefone, precisava porque ele ia dormir o plantonista lá, né? Ele me deu 300 metros do prédio de Bioquímica. Eu usei esses 300 metros lá. E depois, quando o Neivo Zozeto, que foi diretor do Instituto, certo. Eu conversei com o Neivo, muito amigo do Neivo, né? Inclusive, o Neivo tornou meu parceiro no futuro, né? Neivo, desculpa, eu estou contando de você aí. Se intoxicou com formaldeído, entendeu? Eu cuidei dele, tá ótimo, velho. Esteve aqui conosco há 2 semanas. Ele não falou dessa história, que ele foi paciente meu, não chegou. por causa do formal dele, que eu metia pau no formal dele. Não tá bem agora. Olha que história bacana. Aí chegou... Nessa colocação, eu conversei com ele e falou, olha, eu vou pedir verba para a universidade, porque já era honesto, né, tudo isso aí, vou pedir a verba e vou fazer um prédio concreto. Primeiro prédio, não o que está encostado no corredor. Primeiro afastado lá um pouquinho, né, de 150 metros quadrados, para me passar o laboratório de toxicologia de lá para esse prédio de alvenaria. Que é onde está hoje o Está hoje, exatamente. Eu até posso mostrar o pedaço lá. Que uma diretoria fez para mim, deu para montar o que tinha laboratório de toxina analítica. Né? Aí eu fiquei com a parte clínica lá, a analítica devolvemos lá na divisão que queriam. Aí quando começou mais ou menos, queria expandir, crescer. Aí eu comecei a pensar, para fazer crescer, preciso construir a área anexa lá. Continuar com aquilo lá, ir para frente, para ir do corredor por causa da chuva, não passar na chuva, né? E lá para trás. Aí comecei a fazer projetos. Inclusive, dinheiro da FAPESP entrou para a construção, dinheiro da indústria farmacêutica, dinheiro da indústria agrícola, que nós fazemos teste para nos produtos agrícolas também. Então o senhor fez uma aliança importante de investimento público e privado. Privado na ocasião. Aí o diretor nosso é o Cecílio Linder. Certo. O Cecílio Linder, conversei com ele, expliquei para ele, e como eu peguei investimento privado, tem isso na diretoria que passou a aprovação. Eu fiz, aí falou, Igor, você faz doação do prédio que você constrói a parte não do noivo que outra coisa, como doação, você está doando para o Instituto para poder registrar tudo, pode estar tudo em ato, isso aí, passando por programação, aceitando tudo, para tornar o negócio correto, nada de errado. E nessa época eu fiquei pensando, nós precisamos de dinheiro. Por que não criar uma fundação, uma Fundibio, uma fundação no Instituto? Certo. Já tinha na Universidade criado várias fundações. Fundações da veterinária existiam, só que pegaram as 3 faculdades de veterinária. Certo. Nós já pegamos do Instituto aqui, vamos começar com uma coisa menor daqui. Então eu conversei, ele achou ótima ideia e comecei o idealizador da fundação. A fundação fui eu nesse bate-papo, porque eu queria conseguir cobrar as análises de quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, não paga nada. Para poder sustentar, até hoje, inclusive, sustentar, porque o Estado estava pobre de dinheiro para manter o laboratório de toxina analítica, que custa caro. Então, a Fundibio que nós temos hoje,
incorporando projetos, ela teve início como uma base de abastecimento ou de recepção de projetos ou de atenção pública para o Ceatox. Para o Ceatox, começou com essa ideia. Aí entrou biologia, entrou várias coisas, vai exatamente, tudo jóia. Aí eu fui o primeiro presidente do conselho da fundação. Depois, quando no fim acabou o meu mandato lá, eu não tinha para ser diretor, eu fiquei os 3 últimos anos antes de sair definitivamente da aposentadoria, como diretor da fundação. E aí expandimos muito mais, tivemos área física, as colocações, movimento de dinheiro, que hoje já é uma realidade, né? Certo. Uma total realidade. E o Ceatox continua porque nós conseguimos pegar dinheiro de etc, né? E desenvolver a parte analítica, a parte clínica até. E quando eu estava com a parte clínica, tinha os médicos trabalhando, por exemplo, vaga de médico, que tem hoje, uma vaga de farmacêutico, que tem lá hoje, outros, vaga de químicos, inclusive conseguimos contratar a secretária, né? A secretária, aí nós fundamos, conversando com o professor Cirilini, por que não transformar em uma unidade auxiliar? No Instituto. Não existe unidade auxiliar, falar do hospital, das clínicas, que era, hoje não é, mas naquela época era unidade auxiliar da Faculdade de Medicina. Perfeito. Por que nós não temos uma unidade auxiliar do Instituto? Ele adorou a ideia. Foi a primeira unidade auxiliar do nosso Instituto? Do Instituto foi. Hoje nós temos 3, né? A de microscopia, o próprio isótopos estáveis. Que é da Biofísica. E o Ceatox foi o primeiro. Foi o primeiro, foi nosso. Aí fizemos, e aí foi fundado, tudo oficialmente, ele fez, aprovado na cidade, né? Unidade auxiliar da Fundação do Instituto de Biociência, que no caso seria o Centro de Assistência Toxicológica, que é a unidade auxiliar do nosso Instituto, né? Isso foi fundado em novembro de 1993. 93. Foi o primeiro supervisor, inclusive, nessa ocasião. Professor, que história rica, né? Riquíssimo. Estão apontando o tempo pra gente ali. Isso. A conversa tá tão boa que o tempo voa, né? Aí me aposentei. Agora vou contar uma grande coisa que eu fiz. Me aposentei e fui trabalhar em consultório. Eu aposentei em 2001, terminei aqui todos meus pós-graduando, né? Certo. Aí eu fui chamado em janeiro de 2001 pela Prefeitura Municipal de Paulínia, pela Vigilância Sanitária, porque o pessoal médico de lá já me conhecia, nós tínhamos um encontro lá em São Paulo, Secretaria de Saúde e outros lugares, me convidaram para lá tentar resolver um problema dos moradores que moravam no entorno da fábrica Shell Química produtora de inseticidas. A destilaria lá da... De produção de inseticida. De inseticida. Só inseticida, não tem nada a ver com a parte de combustível. Separado. Tá, só pesticida. Que ela inclusive vendeu para a Cianida e depois a Cianida foi comprada pela BASF, na sequência histórica de lá. Tá certo. Quando fui lá fazer, e aí me deu o encargo se eu quisesse fazer o concurso para ser funcionário de lá, eu falei não. Eu só aposentei uma vez no Estado, não me interessa mais, eu queria trabalhar como médico mesmo. Então, particular, como eu tenho uma especialização, levei meu diploma lá do francês, eu tenho diploma, vocês podem me contratar. E eu fui contratado como notório saber, aprovado pela Câmara dos Vereadores, inclusive veio para pagar como consulta particular, foi o que eu recebi meu serviço. Eu comecei a trabalhar com 300 pessoas lá. Primeira coisa, nós fizemos diagnóstico, eles tinham intoxicação por inseticidas, pela contaminação que a Shell fez lá, os acidentes, etc, né? Então, do bairro, chamava bairro Recanto dos Pássaros, chamava bairro Recanto dos Pássaros, devia ter passarinho, devia ter formiga, etc. Quando fui para lá não tinha nada, não havia pássaro, não havia formiga, não havia nada. Aí falei, precisamos tirar todos os moradores aqui, desse bairro Recanto dos Pássaros, para a junta, né, que o veneno está intoxicando, como está intoxicando o rio Atibaia. Muito bem, então... O rio Atibaia, inclusive, que abastece a região. Abastece toda a região lá. É preso na represa lá em Americana. Aí o que aconteceu? O secretário de Saúde falou que precisa tirar,
passou por um departamento jurídico, que tinha que tirar os moradores, e entrou em justiça, e o promotor público da ocasião, com o cooperamento, e o Biguachel adquirir todas as chácaras, comprar tudo. E para os caseiros que estavam lá, dar um valor em dinheiro, para eles comprar casa e sair de lá, não ninguém mais lá. Isso foi executado. A Shell disse que era bonzinha, fez levantamento de quadras imobiliárias, 10 colocações, e comprou tudo lá. Não tem ninguém morando lá, tiraram tudo. E daí eu comecei a fazer o tratamento pessoal, aí fechamos a fábrica Bastos, que estava lá em 2002, dia 27 de dezembro de 2002, e comecei a atender os trabalhadores. E daí, né, morava em Botucatu, eu ia segunda-feira para lá, atendia todos no posto de saúde central de Paulínia, e ficava a semana toda e voltava sexta-feira de tarde daqui para Botucatu. Até depois que mudei para São Paulo, ficou até mais perto de fazer essa passagem, até que ganhamos a causa. A Shell me meteu 3% das costas, das 3 eu saí de todas. Não precisa de pegar advogado, o próprio conselho me orientou como fazer e acabou os processos. E no final ganhamos a causa. E daí o que aconteceu? Ela teve que, em 2013, fez 2013, fazer um acordo lá no Supremo Tribunal do Trabalho em Brasília, de 1 bilhão, estou dizendo 1 bilhão, 300 milhões para pagar todas essas perdas até esses funcionários e morrerem. Então eles foram indenizados. Foram todos ganharam médicos, ganharam planos de saúde, ganharam, compram todos os medicamentos que eles pagam desse dinheiro, pagam todos os exames, até é um grande capital. Sabe o que é 1 bilhão e 300 milhões? Para atender mais ou menos uns 560 pessoas. É um recurso. É o grande curso. O primeiro médico brasileiro que conseguiu honestamente fazer um benefício, salvar vidas. Honestamente, com o meu trabalho, com a minha experiência toda, fazendo isso daí. E agora eu voltei para Avaré. Estou morando em Avaré, casei-me, né? Novamente, estou clinicando na Unisv Santa Mônica, já alugo uma sala, um consultório, e entrei na cooperativa dos médicos de Jurimirim, que existe a cooperativa, atendo está aberto para 65 mil fichas, né, de atendimento lá, e está aberto também para a Milk, que entrou na cooperativa, certo. A Milk teve que pagar tudo, também para a FUNSA, que é a parte médica da funerária, e consulta particular. Estou à disposição e continuo até hoje tratando de clínica médica e intoxicados. Só que não tenho aluno para dar aula. Quem são meus alunos? Meus pacientes. Eu explico a fisiologia. Imagina as consultas, tudo isso, aquilo. Joia, professor. Isso mostra que a missão continua. Continua. Se Deus quiser, até morrer, né, meu bem? E depois disso, a missão continuará. Continuará, estou na luta. Com as pessoas que o senhor transformou durante esse período. Né? Perfeitamente. Professor, então eu gostaria de agradecer, né? E antes de finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de dizer que o papo com o senhor foi saboroso, foi gostoso, né? Isso mostra para a gente que o nosso instituto, de fato, ele é feito, construído por pessoas que desde o início tinham uma ideologia. Sim. E que não se acomodou, foi buscar, tinha suas convicções, né? Buscou buscou o conhecimento, a inquietude do saber, de fato, ela movimentou, desde aquela época, a necessidade da busca. Seja a busca em São Paulo, num curso, seja a busca em Paris, né, para se tornar um dos únicos médicos no Canadá, um dos únicos médicos do nosso país, com essa característica toda, transformando pessoas, e por que não dizer, trazendo talvez hoje, que talvez hoje fosse o principal desafio da medicina, perfeito, que é trazer a qualidade de vida para o indivíduo. Né? E não esquecendo, professor, que o senhor praticava desde a década de... Por que não o embrião na década de 60, mas praticando na década de 80, o que a gente chama hoje de medicina translacional. Né? Exato. Então nós trazemos um conhecimento importante, quem trouxe foi o senhor, um conhecimento, uma percepção de um curso de farmácia, uma percepção que tinha sido já implementado num curso de medicina aqui, buscando o sonho de se tornar médico,
trazendo a bagagem da farmácia, né, bioquímica, se encantando pela área toxicológica, buscando saberes envolvidos nessa esfera, que parecia ser uma esfera simples, mas que o senhor deixa a esfera tão complexa, tá certo? Porque o senhor trouxe esses ingredientes para a compreensão da toxicologia no país. E amparado a isso, né, trazendo para o nosso instituto, um dos primeiros trabalhos, provavelmente um dos primeiros trabalhos de medicina translacional do nosso país foi feito aqui em Botucatu, com a questão do bicarbonato. Sim, não é? corretíssimo. E com a menina que não tinha passado na prova não é? Então, uma história magnífica. Ou seja, nesse chão, foi feito um dos primeiros trabalhos de medicina translacional. Né? Durante um processo, inclusive, da formação de centros importantes do nosso instituto, de centros como o CEATOX, que atende ainda a população de um modo geral, regional. Né? E também a Fundação, que dá amparo para projetos que vêm de fora para o nosso instituto. Professor, então eu gostaria de agradecer grandemente a participação do senhor, e não só a participação que eu digo hoje aqui nesse bate-papo, mas a participação da construção. Perfeitamente. Né? A voz do senhor, o coração, o pulsar não para aqui. Ele bate no coração dos seus alunos, ele bate no coração das pessoas que aqui estão, levando esse pulsar cada vez mais adiante. Somos instrumentos da transformação. Exatamente. E eu aqui pego a transformação e procuro passar isso adiante. Muito obrigado, professor. E terminando, o meu lema sempre foi: saúde é vida. Eu luto pelos intoxicados para voltar a ter vida e vida saudável. Tá, João. Então hoje tivemos a honra de receber o professor Igor, que nos presenteou com essa história magnífica. Muito obrigado. Valeu. As